Eu já começo dando boa tarde aos nossos comentaristas políticos nesta tarde de terça-feira. Edna Maciel, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívia, Eliezer. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívia, Edna, telespectadores. Boa tarde a todos. Entre diversos temas debatidos na sessão de hoje da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, 2 foram voltados para a área da saúde. Vamos acompanhar. Um projeto de lei de autoria do vereador Evandro Ide, do PDT, foi sancionado pelo Poder Executivo e agora é lei. Planos de saúde vão ter que justificar formalmente as recusas de procedimentos aos assegurados. Do mesmo modo que é imputado à empresa, ao cliente, à clínica, ao estabelecimento hospitalar, o modo como ele vai receber esse pagamento, nós temos também que ter para o consumidor o motivo pelo qual ele não vai ser atendido. Seja por falta de pagamento, seja porque o plano não quer liberar porque é um valor muito alto, mas se o cidadão está assegurado, ele tem que ter o direito ao atendimento. Então nós queremos esse fornecimento dessa declaração no ato da recusa para que ele possa ir atrás de seus direitos no PROCON municipal, na Justiça. O bloqueio de recursos destinados ao Hospital São Marcos para o tratamento de pacientes com câncer deverá ser explicado por gestores da saúde, especialmente da Prefeitura de Teresina. Uma convocação foi apresentada pelo vereador Dudu, do PT. Foi aprovado aqui uma convocação do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Gilberto. Convidamos também o secretário de Saúde do Estado, juntamente com a direção lá do São Marcos, para que a gente possa aqui colocar esses números na mesa e passar para a sociedade o que é que tem de real nessa discussão. Sob pena de, como o São Marcos já começou a fazer, tinha ali a possibilidade de 50 consultas por dia disponibilizadas para o público em geral. Esse atendimento foi reduzido para 10, já começa a ter demanda reprimida. E a direção alega que, se continuar da forma como está, em janeiro fecha as portas para o público e vai tratar só de quem já está fazendo o tratamento. Essa situação do São Marcos tem realmente preocupado muita gente. É o maior centro de referência de tratamento de câncer aqui no estado do Piauí, faz um trabalho magnífico em valorização da vida, Eliezer, mas é claro, há muito tempo estamos observando, principalmente o sistema de comunicação, tem destacado e denunciado esta falta de planejamento para a liberação de mais recursos por parte da Prefeitura Municipal de Teresina com destino ao centro de saúde, hein, Eliezer? Lamentável essa situação, Lívia. Veja só um agravante, são recursos federais, frutos de emendas parlamentares, ou seja, deputados federais, senadores, dentro da sua competência, dentro do que tem direito de fazer, destinaram recursos do orçamento da União para o Hospital São Marcos, que cuida de todos os casos de pacientes infantis, crianças com câncer, e 98% dos demais atendimentos oncológicos do Piauí. Alguns poucos são feitos, poucos assim, proporcionalmente, pelo UHU e alguma outra instituição que tem um suporte reduzido para esses atendimentos. Então, recursos federais são diretamente destinados pelos deputados federais e senadores apenas para que a Prefeitura execute, para que ela aplique como ente mais próximo, ente mais direto nessa relação, não para que ela venha a barrar, como que tem acontecido. Recursos bloqueados nem são da Prefeitura, nem foram arrecadados pelo município. Então fica uma dúvida muito grande. O que fizeram? Onde está? Por que esses recursos não estão sendo executados conforme manda a legislação? Nós estamos falando de pacientes com câncer, pessoas debilitadas, que a cada dia lutam para sobreviver. Nós sabemos que as condições do Sistema Único de Saúde são ainda precárias, deixam a desejar. Por mais que algumas unidades tenham um atendimento melhor, mais completo, mas, em regra, ainda é um atendimento escasso, que precisa, no mínimo, ser respeitado nesse processo. Então, a Prefeitura, mais uma vez, mostra que não tem sensibilidade, que não está do lado dos mais vulneráveis, que não se atenta para as questões legais, constitucionais desse processo e afronta a sociedade nesse sentido. Ninguém está pedindo um favor,
Ninguém está solicitando algo fora da realidade. O que deve acontecer é simplesmente a Prefeitura assumir o seu papel e garantir esses recursos já liberados pelo governo federal para os pacientes com câncer. Você em casa realmente imagina a seguinte situação. Você é um paciente que acaba de receber um diagnóstico de câncer, realmente um diagnóstico que por si só já traz um peso muito forte para a saúde do paciente, da família. É algo que, de certa forma, traz uma componente emocional muito forte, uma carga emocional muito grande para quem recebe esse tipo de notícia. A próxima notícia que você recebe é de que o São Marcos, que é esta referência e que é este socorro a quem realmente você pode contar neste primeiro momento, não está mais atendendo por conta do SUS, Prefeitura Municipal de Teresina, porque a Prefeitura não liberou recursos que não são seus e que realmente apenas deveria administrar o envio desses recursos por uma questão simplesmente burocrática. Mais uma vez, a população está sendo utilizada como ferramenta, como carta de barganha. Edna Maciel, é muito triste de se observar isso, realmente a população de Teresina é quem padece. Eu fico sem palavras, porque eu acho que quando se trata de saúde, assim como educação, nós vemos o quanto isso pode afetar outros setores. E quando se trata da questão humana, né, quando se trata da vida, então eu acho que é um escândalo o que está acontecendo. Porque se é direito e é um recurso federal, como é que vai se negar esse direito a alguém que está com uma doença que o tempo é curto para tratar? Né? Acho que talvez os colegas também, como eu, já tenham tido casos de câncer na família. Por uma coincidência, uma tia minha que já faleceu, inclusive, Lívio, se tratou no Hospital São Marcos durante anos, muito bem tratada. Eu acompanhei de perto esse tratamento. O hospital é referência não só aqui para o estado, para a capital, como para os estados vizinhos. A gente sabe que muita gente vem de outros estados para se tratar. E no caso aqui específico de Teresina, específico dessa má administração de recursos, de verbas, que tem impedido a população de ter uma vida digna, porque é questão de dignidade. Se você tem um diagnóstico desses, você já prevê muito sofrimento e dor de todos, como você bem falou, Lívio. Envolve não é só o paciente, mas a família inteira. Então, será que nem assim os gestores pensam em garantir o direito? Porque é um direito garantido pela Constituição. E esse direito que nós estamos falando relacionado especificamente ao São Marcos, a Teresina, é um direito que já está, é um recurso que está garantido. Então, o ponto de interrogação é muito grande, Eliezer, e você tem razão. Para onde foi esse recurso? Por que o recurso não é repassado? Por que ele é impedido? É de direito que ele seja impedido? Então, nós temos órgãos fiscalizadores em nível municipal, estadual e nacional. No caso, acho que grupos devem estar se mexendo nesse momento, se movimentando, se organizando, coisa que a Prefeitura até hoje ainda não fez. Um planejamento, uma organização em todas as áreas, todos os dias, infelizmente. Nós estamos noticiando aqui o resultado e a consequência dessa falta de planejamento, Lívio e Eliezer. Realmente o sentimento que fica é de observar a situação de uma instituição como São Marcos, que trata com respeito a vida de todos, mas que precisa se negar a fazer um atendimento. Imaginem só vocês, negar um atendimento a uma pessoa que está em desespero após receber um diagnóstico de câncer porque não tem condições de assim prestá-lo. Lembrando que é uma instituição que precisa arrecadar fundos, precisa pagar médico, pagar medicamento, toda uma estrutura gigantesca que precisa estar sempre investindo na sua manutenção e, é claro, na sua modernização, mas que neste exato momento, ao invés de se preocupar com as tendências de tratamento de pacientes oncológicos mundo afora, ao invés de se preocupar exclusivamente com a saúde dos pacientes que já iniciaram tratamento lá na instituição, o São Marcos precisa se preocupar porque recursos que foram destinados à obra deles não estão chegando a contento por conta de falta de organização, de uma gestão trabalhosa. Vamos continuar acompanhando e, é claro, este assunto, assim que ganhar espaço para debate na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, volta a ser assunto do Jornal de News, do nosso Jornal O Dia, do nosso portal odia.com, porque realmente o sentimento que paira na sociedade teresinense é de insatisfação com esta administração pública que esquece
de valorizar o seu principal benfeitor, aqueles que o colocou lá no poder, que é o povo. É o povo que merece a atenção e esses recursos destinados ao São Marcos. Não é gestor A ou B, é o povo que vai ser beneficiado com esta atitude. Se me permite, Lívia, só fazer um registro, eu acabo de receber aqui uma nota, CMB se solidariza e apoia o Hospital São Marcos. Presidente nacional da Confederação de Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos, está fazendo aqui, depois passaremos a nota na íntegra, se é que já não está, inclusive, repassada para o nosso portal. Mas é um exemplo do que eu disse antes. Eu acho que não só em nível de Piauí, mas em nível nacional, várias outras entidades filantrópicas devem fazer essa cobrança aí aos gestores. É importante lembrarmos também uma questão, está em lei, todo o paciente oncológico tem que iniciar o seu tratamento após 30 dias de receber esse diagnóstico. É uma lei federal que já está em vigor no Brasil, que está sendo realmente dificultada de ser cumprida aqui no estado do Piauí, particularmente na capital Teresina, por conta de uma má administração pública. Mais informações, como eu disse, você vai acompanhar sempre em nosso sistema de comunicação. Vamos agora para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Lá o deputado Marden Menezes reforçou durante uma entrevista à nossa equipe de reportagem que trabalha para seguir no PSDB e que, pelo menos por enquanto, é tempo de negar convite de filiação ao Progressistas. E não só eu, como todos os postulantes a um cargo proporcional, precisam estar em um partido, em uma sigla, que haja outros candidatos. Né? A eleição ela é proporcional, não há mais a possibilidade de coligações proporcionais. Então esse é o caminho e são as interrogações que permeiam a situação de todos os pré-candidatos. Então não se trata da vontade de sair, mas se trata de uma articulação, de um diálogo, né? De um entendimento que precisa ser construído até as definições da chapa majoritária, que é uma outra situação. Então, não só eu, como todos os postulantes, todos os pré-candidatos às eleições proporcionais, por uma questão muito lógica, tem que esperar a definição da chapa majoritária para, a partir daí, obviamente, terem a sua própria posição. É algo que está sendo construído, que está sendo analisado com toda tranquilidade, com toda maturidade, e a seu tempo essas definições ocorrerão, creio eu, ao longo do mês de abril, quando acontecem as janelas partidárias, e é mais ou menos o prazo que se imagina para que o povo piauiense já conheça as chapas majoritárias que vão disputar as eleições do ano que vem. Já está decidido a migrar para o Progressistas? Não tem essa definição tomada. Eu disse isso na semana passada, volto a dizer. Eu tenho uma excelente relação com Progressistas, é uma relação muito positiva, muito franca, muito sincera, né? Sempre fui muito bem tratado pelo partido. Tenho esse convite, né? As portas estão abertas, tenho essa boa relação com o ministro Ciro Nogueira, mas eu estou fazendo um esforço para construir uma chapa no PSDB. Caso nós não consigamos construir uma chapa no PSDB, que é aliado do Progressistas no Piauí, eu não teria nenhuma dificuldade de dialogar com progressistas, como venho dialogando, mas venho dialogando no sentido de unirmos as forças, as lideranças de oposição. Eliezer, nós realmente há muito tempo que especulamos essa possibilidade de ida de Marden Menezes para o Progressistas, porque, de certa forma, pelo menos aqui, nós não conseguimos enxergar uma viabilidade política para o lançamento de uma chapa competitiva em 2022. Mas se ele consegue, vamos ver no que dá, né, Eliezer? É verdade, é um desafio grande. Nós já temos percebido toda a simpatia, a afinidade do deputado Marden com o grupo do Progressistas, do ministro Ciro Nogueira, nas caminhadas, nas declarações de apoio, juntos aí, nas caravanas, enfim. Mas se tem ainda essa possibilidade de se formatar uma chapa
competitiva no PSDB, isso tem que ser muito bem trabalhado. Porque o que acontece? Vou citar aqui o exemplo do que aconteceu em 2020. O PSDB conseguiu aí uma bancada de 4 vereadores para a cidade de Teresina. Mas para eleger 4 vereadores, o partido lançou aproximadamente, só em Teresina, 350 candidatos, né? Um partido muito grande. Observamos ali que as lideranças em todas as regiões de Teresina, com a sua característica própria, que foram candidatos e tiveram votação, somaram expressivamente para eleger aí cada um desses 4 vereadores, que tiveram em média 5.000 votos cada um. Então veja que agora não há possibilidade de coligações e nem de lançamento de tantas candidaturas, né? Sem coligações, e cada partido só vai poder, no caso para a Assembleia Legislativa, registrar 31 candidatos, né? O total de vagas mais um. Para deputado federal, 11 candidatos, o total de vagas mais um. Então, assim, será que o PSDB vai ter 31 candidatos fortes, de peso, com alta expectativa de votos, para assim conquistar cadeiras com autonomia própria para a Assembleia Legislativa? Enfim, isso tudo tem que ser pensado. Se compararmos hoje a realidade de cada partido, nós vamos observar que o Progressistas larga com grande diferença na frente, né, em termos de filiados, em termos de militância, em termos de presença no interior do Estado. Estamos falando de uma eleição a nível de Piauí, enfim, mas com todo esse punho aguerrido, o deputado ainda deve estar disposto a contar com essa sobrevida do PSDB. Edna Maciel, a situação do PSDB já foi mais confortável. Neste exato momento, nós conseguimos apenas observar os nomes de Marden Menezes e até do próprio Luciano Nunes como nomes mais fortes, mais aptos, assim por dizer, a disputar uma vaga nas eleições de 2022 em nosso parlamento estadual. Mas é claro que os partidos, para estarem realmente com este âmbito, com esta vontade de defender suas bandeiras, eles com certeza têm os motivos. E o PSDB ainda consegue enxergar alguma qualidade ou capacidade de sobrevida nesse contexto de 2022. É uma estratégia arriscada, mas é claro, eles também merecem, têm o direito a apostar e defender essa estratégia. Até porque é o partido que os levou e fez com que eles chegassem até aqui. Então, seria até... não seria, eu acho que seria decepcionante para todos os líderes, os grandes medalhões do partido, se vissem pessoas como o deputado Marden fazer ao contrário, né? Eu acho que o que o deputado está fazendo é realmente o que é esperado, é colocar, é apostar, é achar que ainda pode ganhar robustez, que ainda dá para salvar o partido no Piauí, né? Como você disse, são poucos os nomes que agora figuram como grandes lideranças e que estão no imaginário popular, ou estão, melhor dizendo, na cabeça dos eleitores, né? Mas o partido não tem dado muita bola dentro em nível nacional, tem refletido aqui, mas o nome de Silvio Mendes é um nome que a gente faz logo referência ao PSDB, também o Marden e outros nomes que poderão ser lembrados pelos eleitores e que ainda tem força. Agora, realmente, a realidade do Progressistas é outra, está no seu momento, né? No seu momento de, como o presidente da República também gosta de falar, e fazer essa comparação, de namorar, de noivar, de ser assediado, enfim. É o partido que também pode ser considerado o partido do momento e, quem sabe, a união dessas forças venha realmente a fazer uma oposição forte para acabar ou para fazer mais um momento de competitividade mais forte em relação à polarização que a gente sabe que existe em nível nacional e local. E lembrando sempre que o PSDB, na realidade, Progressistas, é um partido por além de afinidade ideológica, também de afinidade afetiva, visto que o pai de Marden Menezes está filiado ao Partido Progressistas já de longa data. Vamos acompanhar, vamos aguardar essa janela partidária, principalmente a formatação das chapas que vão disputar o Palácio de Karnak em 2022, porque realmente só quando as peças estiverem dispostas no tabuleiro é que nós vamos compreender como esse jogo vai se organizar.
Ainda falando sobre articulações, o deputado estadual Evaldo Gomes comenta para a gente como foi o Encontro Nacional do Solidariedade de olho nas eleições de 2022. A sigla não deve adotar um regime de federalização. Segue também apoiando a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. E ainda anuncia a filiação nesta semana de nomes aqui no estado para disputar as próximas eleições. É muita coisa, vamos acompanhar o que disse Evaldo Gomes. Esse final de semana passou, nós estivemos em São Paulo. Fizemos uma reunião, participamos de um encontro nacional com todos os presidentes e delegados do partido de todo o Brasil, e nesse encontro nós definimos que o partido não fará federalização com nenhum outro partido. Uma decisão tomada, caminha também para uma aliança a nível nacional com o ex-presidente Lula, e a gente vai fortalecer o partido fazendo mais filiações. Nessa quinta-feira, às 10h30, no nosso gabinete, nós iremos filiar o ex-vereador de Teresina, Caio Bucar. Além dele, vamos filiar mais 2 outros nomes, que nós estamos já em entendimento. Provavelmente até quarta-feira à noite a gente tenha feito esse entendimento para que na quinta-feira a gente possa consagrar a filiação não só do Caio, mas também de 2 outros nomes que disputarão a eleição de deputado federal pela Solidariedade no ano de 2022. O partido pode perder no Piauí por falta das federações? Não, eu acho que o partido ganha. Acho que as federações é muito complexa. Uma junção de 2 partidos ou mais partidos não é bom. Eu acho que cada partido tem a sua ideia, seu projeto, as suas ideologias, e a federalização atrapalha muito. Então, a decisão da Nacional de não federalizar foi uma decisão acertada. Da mesma forma que eu vejo também que a decisão do partido marchar com o ex-presidente Lula é o caminho melhor para o partido. E Solidariedade fechado com o Partido dos Trabalhadores, Edna Maciel, não surpreende muito, né? Não surpreende não, pela história, pelo acompanhamento que a gente tem aí nas questões de apoios, coligações, enfim. Aqui no Piauí não me surpreende, e a gente tem que observar aí as orientações em nível nacional fazem com que o partido não esteja apoiando a federalização, enfim, avalia que não seja bom para o partido, não seja bom para o país, acredita numa ideologia forte, acredita que cada partido ainda, como há algum tempo, deve seguir sua linha e não fazer isso que talvez pareça realmente uma união de várias ideologias, né? Então, era esperado, tanto por conta das articulações, aí eu falo em nível local, como também essa decisão, essa orientação de cima para baixo. Eliezer, essa situação das federações partidárias já valendo em 2022 realmente ia definir como está definido muitas situações. É importante destacarmos, apenas para você de casa, se recordar, quem se federalizar em 2022 e assim for eleito, precisa manter esta aliança sob risco de infidelidade partidária, sobre riscos muito graves a serem cobrados no âmbito de justiça eleitoral por pelo menos 4 anos. Casou, mantém o casamento pelo menos por 4 anos. Uma federalização não tem as forças, os laços fracos de uma coligação que por muitas vezes até se desfaz 5 minutos depois do resultado das eleições. É importante estarmos atentos ao que essas mudanças no jogo eleitoral já começam a imprimir na política brasileira, hein, Eliezer? É sim, Lívio. E além de serem permanentes por pelo menos 4 anos, essas federações partidárias, elas valem a nível de executiva nacional e executivas estaduais, municipais, ou seja, ela precisa estar alinhada de cima para baixo, valendo para todos. Não é possível, por exemplo, como aconteciam com as coligações, que num determinado estado o partido A era coligado com o partido B, em outro estado não. A gente sabe que de estado para estado a realidade política, as personalidades, os relacionamentos mudam. Então, federalizar é muito mais difícil, muito mais complexo. Eu só tenho notícia de uma federalização mais encaminhada, que é entre PT e PCdoB, porque realmente há uma identidade histórica
entre os dois partidos, né? Você falava até da fusão das duas siglas, hein, Elias? Sim, até a nível de fusão foi colocada essa ideia, essa proposta, mas veja que parece uma exceção em meio a essa quantidade de partidos e grupos políticos que hoje estão no cenário nacional e dos estados. Então, assim, o Solidariedade, a nível nacional, parece que se flexibilizou bem. A normativa assumida pelo Diretório Nacional beneficia, deixa numa situação tranquila o Solidariedade do Piauí, que é presidido pelo deputado Evaldo Gomes, já bem alinhado com o governo do Estado, governo do PT, tem indicações no primeiro escalão do governo, presta apoio na Assembleia Legislativa, declara essa predisposição em apoiar a possível candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Enfim, parece muito confortável, né? Fala muito à vontade desse assunto o deputado Evaldo, Lívio, e já de novas filiações. Não pode deixar de se preocupar em fortalecer o partido. O Solidariedade tem feito isso com bastante constância, hein, Edna? Vinha adotando um ritmo de, a cada semana, anunciar novas filiações. O que nós temos de concreto para esta semana é a chegada, a oficialização de Caio Bucar, ex-vereador por Teresina, nos quadros do Solidariedade. É o nome ainda lembrado pelo eleitorado. E eu tenho até uma outra informação, não sei se vocês já estão sabendo, que quem está afiliado ao Solidariedade é o climatologista Werton Costa, que garante. Correto. Pode sim sair candidato em 2022. Sim. É um bom nome, né? É um nome bem conhecido. Bancada da Ciência. É um nome que fará a diferença, é claro, nesse debate político de 2022, mas vamos aguardar. Lívia, me permita aqui, sobre as filiações à Solidariedade na quinta-feira, o deputado não quis ainda dizer os nomes, além de Caio Bucar. Tem mais outros dois, né, que ele falou? Outros dois. O que nós conseguimos apurar ali nos bastidores? São ex-vereadores e pelo menos uma mulher. Então, Solidariedade tem investido muito na oferta de nomes femininos. É uma questão legal da nossa justiça eleitoral brasileira, mas parece que Solidariedade tem adotado a seguinte estratégia. Não está buscando fortalecer seus nomes femininos por uma questão de cotas, mas por uma questão ideológica. E é sempre, Edna, questões como essas pegam muito bem, de certa forma, agregam no momento de uma decisão dos nossos eleitores e podem sim fazer a diferença. Solidariedade sempre muito estratégico, garantindo uma boa forma de se posicionar em 2022. Sem trocadilhos, politicamente correto. Além das cotas, tem essa grande importância que nós, mulheres, estamos aí na representatividade. Acho que, creio eu, em todos os partidos tem a chance de terem mulheres das diversas áreas, dos diversos setores, com as diversas bandeiras que possam representá-las. Então, palmas para a Solidariedade, mas além de um direito, uma grande observação, um grande olhar para os lados, para a frente, enfim, colocar uma representação feminina, porque certamente deve ter mulheres de destaque no partido que podem ser convidadas e trazer, sim, muitos votos para o partido e fazer bem para a comunidade, o que é melhor. Hoje mesmo, em um tom descontraído aqui, para não tomar mais tempo nesse assunto, o deputado Evaldo Gomes conversou com a deputada Lucy Soares e disse, olha, o partido está aberto para receber uma de suas filhas, né? A gente sabe que a jovem Cristina já manifestou essa possibilidade de ser candidata. Se quiser ser pelo Solidariedade, o partido está apto a receber. Olha só. Vamos aguardar. Olha só, gente, na manhã desta terça-feira, o governador Wellington Dias, logo após reassumir a administração do Estado do Piauí, promoveu uma reunião com a equipe de gestão e governança do nosso governo do Estado do Piauí. Vamos acompanhar os resultados deste encontro na fala do próprio governador. Fizemos uma agenda com a coordenadoria de governo e aqui nós tratamos dos principais temas. Primeiro, em relação à aprovação agora do orçamento para 2022, aqui também tratamos sobre a política, tanto para a parte pessoal, toda a organização do Estado, para a parte de custeio, de investimentos. Eu destaco também aqui já uma preparação para uma reunião na próxima semana, toda a equipe, onde o objetivo aqui é termos um balanço do que
que foi executado em cada área até agora e as perspectivas para até o final do ano e também para o ano de 2022. Bastante otimismo, ou seja, o Estado tem uma capacidade boa de investimento, organizado, e isso permite seguirmos avançando na educação, no social, na infraestrutura, na economia, gerar emprego, gerar renda, na área da cultura, do meio ambiente, na área da segurança, ou seja, nas áreas que são estratégicas à vida. Na verdade, depois do período que o governador esteve na Europa, fomos atualizar o governador de tudo que ocorreu nesse período, junto com a governadora exercício Regina Souza, para tomar novas medidas para o planejamento de 2022. Nós estamos no momento de discussão da lei orçamentária anual, portanto, há várias definições a serem feitas, reajuste de servidores, a questão do orçamento dos poderes, eventuais alterações que podem haver ainda na peça que foi enviada pela Secretaria do Planejamento. Então, foi uma reunião de atualização e planejamento do orçamento de 2022. Planejamento para 2022, Eliezer Rodrigues, de certa forma já era um momento aguardado. O governador Wellington Dias passou tanto tempo fora, precisava olhar para a cara do povo dele. É sim, Lívia. E gestão pública, assim como também gestão privada, só se faz com planejamento. Ninguém pode viver a trancos e barrancos, né? É preciso traçar metas, perspectivas, estabelecer cronogramas para assim se gerir com responsabilidade. Se falou muito em 2021, também já olhando para 2022, Edna Maciel, mas só para a gente encerrar de fato este assunto, e o nosso quadro de hoje, vamos mais uma vez ao portal dodia.com, porque de certa forma lá nós temos uma informação que complementa também este momento de encontro do governador Wellington Dias com a linha de frente do seu secretariado da sua gestão pública. Pode soltar o portal O Dia, Jéssica, e o assunto que nós vamos trazer para você é o seguinte: Regina Souza, atual vice-governadora, projeta algumas mudanças para o seu mandato no governo já em 2022. A vice-governadora Regina Souza vem confirmando que espera fazer algumas alterações no governo estadual em 2022, ano em que deve assumir a gestão com um iminente afastamento do governador Wellington Dias para a disputa ao Senado. De acordo com a legislação, Wellington, caso seja confirmado candidato ao Senado, deve se afastar no mínimo até 6 meses antes do pleito, que ocorre no dia 2 de outubro. Ao que tudo indica, Regina Souza assume mesmo o comando do Palácio de Karnak até 2 de abril de 2022 e vai governar o Piauí por cerca de 9 meses. Sabe o que ela disse sobre esse assunto? Abre aspas. Não vai ser um novo governo. Temos um projeto para até 2022. Vou seguir esse projeto. Claro, alguma coisa vou tentar inserir, mas não tem muita coisa para inserir de novidade, porque é o mesmo governo que continua. Fecha aspas, finalizou a vice-governadora Regina Souza. E é importante também destacarmos que se realmente se confirmar essa tendência de saída de Wellington Dias, nós teremos também mais 8 secretários deixando o primeiro escalão do Palácio de Karnak. No caso, Wellington Dias, o governador, sairá para disputar o Senado, e os secretários Rafael Fonteles, também Florentino Neto, Fábio Xavier, José Santana, Janaína Marques, Hélio Isaías, Fábio Novo e Viviane Moura também devem se afastar, porque devem disputar ou uma vaga na Alep ou em Brasília, no Congresso Federal. Edna Maciel, de certa forma, Regina Souza, há muito tempo que já vem se programando para caso tenha que assumir o Karnak. Exatamente. E embora em outras conversas, em outras entrevistas, em bastidores, a vice-governadora não demonstre ter nenhuma iniciativa de se candidatar, e nem agora e há um tempo atrás, mas o que a gente vê é que ela faz uma peregrinação pelo interior, fez muitas ações, né? Nós vimos, acompanhamos e registramos aqui no Dia Rural também, com os quilombolas, com piscicultores, em Campo Maior, enfim, em outras regiões, e no próprio Palácio de Karnak recebendo comunidades, quando esteve agora como governadora. Então, embora não fale de carreira política, né, ela herdou já, em alguns momentos, o comando aí do Executivo, esteve à frente do Palácio de Karnak, tomando conta do Piauí e, como ela mesma disse, é uma continuidade, né, Lívia e Eliezer, acho que vocês
concordam, não vemos muita mudança quando a vice-governadora está. A grande mudança é uma mulher negra de origem humilde, com formação e que representa muitas mulheres. Então, é uma força e certamente, Eliésia, não sei se você concorda comigo, se candidatasse, teria chances, né, Lívia? Claro, com certeza. Não, sim, é uma liderança notória, a da vice-governadora Regina Souza. Agora teria que desenvolver um trabalho, teria que e ela realmente mostra vontade, né? Isso, aí parte da posição pessoal, se teria esse anseio, esse desejo, essa disposição. Não é uma corrida fácil, mas claro, o perfil atende, né, cria uma identidade com parcela considerável da população piauiense e teria sim seu reconhecimento. E para que assuma em 2022 é necessário mais do que nunca, principalmente nesse contexto, em uma saída em massa de boa parte dos secretários de maior confiança da gestão atual do Karnak, é preciso sempre manter o discurso muito bem afinado. Por isso, sempre que pode, o governador Wellington Dias tenta manter as rédeas do estado do Piauí em suas mãos, apresentando, é claro, o seu planejamento acerca do que virá para o nosso estado. Tá certo, tem que fazer isso mesmo, é o que a gente cobra dele, não é? Eliésia, obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde, Lívio, Edna, telespectadores, até amanhã. Edna Maciel, boa tarde para você também, até amanhã. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde a todos os telespectadores e a você, Eliésia. Até amanhã. Política no Dia.